Que Deus abençoe a todos. Hoje, conforme vocês podem ver, eu estou aqui com a minha amada, minha única esposa, minha única mulher, e nesses mais de 30 anos, 30 anos? 30 anos. 30. 23, 53, é isso aí. Mas eu quero voltar a falar sobre a nossa história, nosso testemunho, a vida que nós vivemos. Mas é preciso destacar o seguinte: considerando o que nós vivemos, o que nós sofremos e a acolhida que nós recebemos na Igreja Universal do Reino de Deus, é impossível ser desleal a esse trabalho, a essa igreja, aonde eu nasci de Deus. É impossível ser ingrato ao Bispo Macedo, aos bispos, aos pastores, aos obreiros, tanto os que chegaram antes de nós, como também os que chegaram na mesma época, em 1984, e aqueles que chegaram depois. Porque, direto ou indiretamente, nós também fazemos parte da história da vida de cada um. E quando nós desanimamos, quando nós vacilamos, nós comprometemos a fé daqueles que ainda não nasceram de Deus, e também daqueles que ainda são meninos, daqueles que são fracos. Dos fortes não, porque a gente sabe, Fátima, que ela não quer falar, não precisa falar não, só concorda. A gente sabe que no universo da vida cristã nós temos descrito na palavra de Deus os que são carnais, os que ainda não nasceram de Deus, estão nesse processo. Nós temos os que nasceram de Deus, mas ainda são meninos. Nós temos os fracos e os fortes. Quem é forte entende a situação do carnal, do menino e do fraco. Ai de mim se por exemplo, o bispo Gonçalves, o bispo Marcos, outros bispos também, que quando nós começamos, estavam sobre nós, tinham essa responsabilidade, e que souberem entender a nossa criancice ou a nossa meninice espiritual, souberem entender quando nós fomos fracos ou quando nós éramos fracos, até que nós nos tornássemos fortes. E mesmo depois que nós amadurecemos, apesar que não é tão maduro assim, ainda assim, principalmente o Bispo Macedo entendeu e tem entendido muitas vezes a nossa conduta, o nosso comportamento de menino, porque o forte, ele tem essa capacidade de entender o outro. O fraco, o menino, o carnal não, ele não entende, ele não compreende. É como muitos que saem. Por que saíram? Porque uns são carnais, não nasceram de Deus, outros meninos, não entenderam e não suportaram a aflição, outros fracos, mas que muitos, eu creio, desses que saíram, como já aconteceu em outras épocas, voltarão, porque muitos saíram e voltaram, e graças a Deus hoje estão aí. Inclusive alguns entraram na nossa rede social dando testemunho de que foram acolhidos. Mas voltando ao nosso testemunho, falar de coisas que marcaram na nossa vida antes de nós conhecermos a Deus. Meu pai, a doença do meu pai. Meu pai, eu acredito, por um trabalho de macumba, ele caiu doente. Durante 6 meses ele inchava e os outros 6 meses ele desinchava. Foi assim, foi definhando.
até que ele morreu. E um detalhe que chama a nossa atenção, nós já falamos isso em outras ocasiões, é que uma certa vez eu estava com meu irmão no portão da nossa casa, traficando, e de repente nós sofremos a investida da polícia. De repente nós saímos correndo e não deu tempo, eu fui pego, e quando eles foram alcançar meu irmão, virou como se fosse um beco no quintal de onde a gente morava, e meu pai vinha saindo. E quando o policial apontou a arma para atirar no meu irmão, meu pai o abraçou e deu as costas para que, se porventura o policial atirasse, acertasse nele e não no meu irmão. Aí você pode dizer assim, mas qualquer pai faria isso. Não no caso do meu, porque ele não falava com meu irmão já há um bom tempo. Os dois não se falavam. E mesmo diante desse problema, mesmo diante da mágoa que eu acredito que havia do meu pai para com meu irmão, ele colocou a vida dele em risco. Olha o amor de um pai. É como o amor de Deus, né? Ele deu o filho dele para morrer por nós, para assumir as nossas culpas, os nossos pecados. E isso ficou marcado. Inclusive, eram 3 policiais. Um deles, os olhos ficou cheio d'água, de lágrimas, porque a cena foi muito forte. E tantas outras situações que nós vivemos. Eu estava lembrando que a quadrilha foi matar um policial, e a gente foi num terreiro de macumba, e depois que nós fizemos o trabalho, o ritual para matar esse policial, que inclusive não morreu, porque a família dele era da Igreja Universal de Rocha Miranda, depois nós tomamos conhecimento, o espírito depois veio perguntando quanto tempo que cada um tinha de vida, e foi determinando, você vai viver mais 2 anos, mais 3 anos, e exatamente como o espírito determinou, aconteceu. Inclusive com meu irmão. Comigo não aconteceu porque na hora eu resisti. A importância da pessoa resistir à voz do diabo, embora eu não conhecesse a palavra, mas dentro de mim eu falei, só se Deus permitir. E graças a Deus eu estou aqui. Eu estou chamando a atenção sobre esse detalhe, porque eu creio que assim como há o livro da vida, há o livro da morte. Tem gente que tem dia, mês e ano marcado para morrer, e que vai ter a oportunidade de ser salvo. E quem sabe, minha amiga, meu amigo, não seja você. Você está acompanhando esse vídeo nessa rede social, talvez até com olhar crítico, mas Deus lhe colocou aí. Mesmo vocês que nos odeiam, você sabe, e você que conhece a palavra de Deus, que tem um plano da salvação, como tem um plano do inferno, da perdição. E quantos que têm sido usados para afastar as pessoas, não da Igreja Universal. Afastar da Igreja Universal, por incrível que pareça, é o de menos, mas afastar da presença de Deus. Pessoas que estavam começando, pessoas que ainda não tinham se formado espiritualmente. Isso não é obra do Espírito Santo, isso é obra do diabo, e que vai conduzir a pessoa ao inferno. Mas foi uma das coisas que marcou antes da minha conversão, foi esse detalhe com respeito ao que o Espírito determinou, que nós íamos viver só determinado tempo. E um outro detalhe, no ano que eu me converti, o policial, a última vez que eu fui preso, o policial disse isso. Ele perguntou a minha idade, parecia casualidade, e eu disse, eu tenho 17, vou fazer 18 no final do ano. Ele disse, duvido que você chegue. Isso foi no início do ano, se eu não me engano, em fevereiro, mas em junho de 1984 eu conheci a Deus. Eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus. Não há como, repetindo, desprezar a igreja que me acolheu, que me atendeu, que me curou, que me libertou. Lógico, foi o Senhor Jesus,
mas foi essa porta que eu encontrei. Não há como ser desleal a todas essas pessoas, inclusive ao Bispo Macedo, começando pelo Senhor Jesus. Um detalhe que eu quero observar aqui, que eu falei ontem, sobre nunca haver traído a Fátima, e ela sabe disso. Ela seria a primeira pessoa a me deixar, e eu tenho plena consciência disso, se fosse traída, não é verdade? Com certeza. Você continuaria comigo se fosse traída? Não, porque não havendo fidelidade, não há respeito, não há confiança, não teria condição. E assim, acima de tudo, o meu respeito para você como um homem de Deus. Então ficaria assim, para mim, impossível. Muito bem, mas isso não quer dizer que seja igual para todas. Nós temos esposas de pastores que foram traídas e que perdoaram, permaneceram e hoje estão restaurados. Nós não condenamos aqueles que caíram. Tem muita gente que caiu por fraqueza. Nós entendemos isso, como Davi. Davi, mesmo tendo adulterado e tendo mandado colocar o marido da Betsebá na frente de batalha para que ele fosse morto, é chamado do homem segundo o coração de Deus, porque ele adulterou, mas não era adúltero. Ele mandou o sujeito para a frente de batalha para ser morto, mas ele não era assassino. Noé se embriagou, mas não era viciado. E tantos outros exemplos. Pedro negou, mas não era covarde. Negou o Senhor Jesus, foi um ato de covardia, mas ele não era covarde. Então nós nunca olhamos para ninguém com um olhar de condenação e como se não tivesse mais jeito. Para você não tem mais jeito, para você não tem mais solução. Tem sim, minha amiga, meu amigo. Há solução. À luz do que está escrito na palavra de Deus, seja qual for a sua condição, se você quiser, se você tomar a atitude de se arrepender dos seus pecados e abandoná-los, você pode ter certo, você pode estar certo que o Senhor Jesus vai salvá-lo, Ele vai restaurá-lo, vai levantá-lo, e a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Nós seguimos depois falando mais a respeito do nosso testemunho.